Boa noite, quer dizer, boa tarde, boa noite daqui a pouquinho para todas e todos. Novamente sejam bem-vindas, bem-vindos, minhas amigas, meus amigos. Estamos hoje no nosso último encontro da Semana Santa Orante 2023. O Padre Adroaldo hoje vai nos falar e nos preparar para a oração do dia de amanhã. Em nome dos Núcleos Inacianos Brasil, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que participou com a gente durante essa semana. Agradecer de forma muito especial ao Padre Adroaldo, que se dispôs, né, com tanta gratuidade, a estar com a gente durante todos esses dias, nos ajudando, nos auxiliando, né, nos encaminhando para que as nossas orações durante essa semana fossem
as melhores possíveis. Então, passo a palavra para o Padre Adroaldo e me despeço aqui desejando boa noite a todo mundo. Então, muito boa noite a todos vocês. Com manhã, domingo de Páscoa, chegamos então ao cume do Tríduo Pascal e vamos então também nos preparar para celebrar este mistério que é central na nossa vida cristã, como seguidores e seguidoras de Jesus. Mais uma vez, vamos invocar a presença e a força do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, enche-me de tua presença, como gostas de fazê-lo aos que se abrem à tua vinda, a fim de que tudo se transforme em mim e me faça pessoa ressuscitada. Enche-me de ti, dom de Deus, plenitude suprema. Enche-me de tua presença, para que ela faça de todo o meu ser teu santuário. Enche-me de tua luz, para que faça surgir em mim pensamentos e sentimentos novos, mais elevados. Enche-me de tua vida, de sorte que possa viver em minha existência humana a vida superior de Deus. Enche-me de teu amor, a fim de que toda a minha conduta consista em amar à maneira extrema de Jesus. Enche-me ao máximo, conforme a minha capacidade de te receber. Enche-me sem cessar, aumentando teu domínio sobre mim e fazendo crescer em mim a tua santidade. Enche-me de tua alegria, de teu amor, de teu inebriamento e cumula toda a igreja da luz da ressurreição. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fizemos, então, este percurso quaresmal, agora o percurso da Semana Santa. Foi um longo tempo de preparação, de mobilização para vivenciar o mistério central da vida cristã, que é o mistério da vida, da ressurreição. Então, chegamos agora então a este momento culminante do Tríduo Pascal, domingo da ressurreição. Então, umas breves indicações para também nos ajudar nessa preparação para saborear e vivenciar o dom da vida, vida plena que se manifestou em Jesus e que também se manifesta em cada um de nós. Nós vimos ontem que Jesus, depois da sua morte, foi sepultado, ele foi como que plantado no chão da história, no chão da criação. Mergulhou nas extremidades da condição humana, desceu, né, até aos infernos da vida humana, né, da dor, da miséria, da violência, e ali se faz solidário, né, com toda a criação, com toda a humanidade. E aí, a partir das profundezas, das raízes, é que vai sendo gestada essa vida nova, vida plena. O Pai ressuscita o seu Filho Jesus Cristo. Então, também a ressurreição é uma vitória solidária. Não é só Jesus que ressuscitou. Toda a criação também ressuscita. Toda a humanidade ressuscita. Por isso que se fala de um tempo novo, de uma nova criação, de um novo momento, uma nova vida. Então, aquilo que ocorreu lá na criação, quando, a partir da palavra de Deus, o caos foi se transformando em cosmos. Também agora, nesse momento da ressurreição de Jesus, né, o caos da dor, da miséria, da fome, vai se transformando em cosmos, em harmonia, em convivência. Então, por isso que a ressurreição não é um ato isolado que aconteceu com Jesus, mas esta luz da ressurreição agora ilumina toda a humanidade. Né? Então, é aquele faça-se a luz, lá do início da criação. Então, na ressurreição, mais uma vez, faça-se a luz. E a luz brilha nas trevas da humanidade. E por isso, então, no meio dessa luz que a vida se desenvolve. Né? A vida não se desenvolve na escuridão, né? É na luz. Então, esse mistério da ressurreição vem revelar justamente isso. Né? Aquele que morreu de tanto viver, né? Jesus Cristo, ele não poderia permanecer na morte.
Então, podíamos dizer que também ele ressuscitou de tanto viver. Então, toda a sua vida, a sua opção, os seus valores, a sua relação com as pessoas, a causa do reino, tudo isso foi sendo agora confirmado pela ressurreição. O Pai o confirma, ressuscitando, né, Jesus Cristo. Então, as leituras, né, da vigília pascal e depois do domingo, amanhã, domingo da Páscoa, elas vão, de fato, apontar nessa direção, né? Esta vida que brota das profundezas e que irrompe, há uma irrupção, né? O túmulo, a pedra do túmulo, ela é rolada, ela é afastada, né? Vimos isso ontem, quando as leituras indicavam, né? O corpo de Jesus foi sepultado, foi depositado na sepultura e uma pedra foi rolada. E agora esta pedra é afastada, né? Então, por isso que a vida agora emerge da terra, da criação, emerge da humanidade, e essa vida também emerge de cada um de nós, ela vai brotando de dentro de cada um de nós, né? Todos nós carregamos também a semente da ressurreição. Já somos seres visceralmente pascais, né? Nós carregamos já essa faísca da ressurreição. Então, quando fazemos memória da ressurreição de Jesus, celebramos esta vida plena, nós também estamos ativando, despertando essa faísca de vida que nós já carregamos, né? Então, por isso que a ressurreição não é só uma realidade que virá no final dos tempos ou uma realidade que aconteceu só com Jesus. Nós já estamos saboreando, desde já, os efeitos, os santíssimos efeitos, como diz Santo Inácio, os santíssimos efeitos da ressurreição, ou do encontro com o ressuscitado. Então, esta ressurreição implica, então, uma presença solidária, né, de Jesus Cristo. Ele agora ressuscita, agora ele rompeu os grilhões da morte, da escuridão, e a morte não tem mais poder sobre ele. Então, agora ele também vai ressuscitando os seus amigos e amigas. Então, a gente vai ler ao longo desses dias, né, agora no tempo pascal, vários relatos em que Jesus vai também ressuscitando as pessoas que conviveram com ele, né? Porque todas elas também experimentaram o fracasso, a dor, a tristeza. Então, Jesus também, ele nas suas aparições, ele vai reconstruindo essas pessoas e, de maneira especial, vai reconstruindo a partir de dentro, né? Vai abrindo para elas um novo horizonte de sentido. E o ressuscitado, quando ele aparece, né, tanto no nível pessoal quanto comunitário, ele vai vencendo os medos, as resistências, e vai também apontando para um sentido de tudo aquilo que ocorreu, né? Então, o fracasso, a morte, né, a paixão e a morte de Jesus na cruz, tudo tem um para quê, né? Então, ele não fica, quando se encontra com os seus amigos e amigas, ele não fica explicando por que aquilo ocorreu, mas ele busca dar um sentido. Para quê? Tem um sentido, né? Então, por isso que ele vai também reconstruindo essas pessoas que estavam mergulhadas no fracasso, na dor. Então, também elas vão sendo ressuscitadas. Por isso que essa ressurreição ela é movimento, é um movimento que vai se ampliando. E é interessante, então, que as leituras, tanto da vigília quanto do Evangelho de amanhã, nós vamos encontrar ali a presença das mulheres, mais uma vez. Lembro que no dia de ontem nós dizíamos que quando Jesus foi sepultado, Madalena e a outra Maria ficaram sentadas de frente, olhando para o túmulo. E agora, na madrugada do primeiro dia da semana, elas voltam ao túmulo, né? E ali se deparam com algo surpreendente, né? Então, elas não ficaram trancadas na dor, no fracasso, na saudade. Não, mesmo que estavam buscando ainda um corpo, né, um crucificado, mas elas estavam em movimento. Então, se movimentaram de madrugada, foram sozinhas, né, corajosas. O texto de João descreve Madalena indo sozinha para o túmulo, e se deparam com o túmulo aberto, né?
Então, são elas que foram fiéis até o fim e são elas que serão as primeiras mensageiras. E por isso, quando elas se surpreendem com o túmulo vazio, aí tem toda a descrição de um anjo que aparece, que vai dizer, né, você não pode buscar no lugar da morte aquele que está vivo, né? E aí, então, depois elas se encontram com o próprio ressuscitado, né? Então, elas viviam um pouco esse misto de alegria e de medo, né? Porque era algo totalmente surpreendente que estava ocorrendo. Mas aí, então, elas se encontram com o ressuscitado. E é interessante que Jesus, quando vai se encontrando com as pessoas, com os amigos e amigas, e também com a comunidade, ele não só ressuscita, reconstrói as pessoas, mas ele confirma as pessoas na missão. Então, há um encontro com o ressuscitado, há uma manifestação, uma revelação, depois o chamado. O chamado ele é confirmado e a missão. E os textos relatam, deixam transparecer justamente isso, né? Vão a Galileia, né? Jesus, no encontro com as duas mulheres, ele vai dizer, né? Vai avisar a Pedro e aos outros discípulos para que vão até a Galileia. Ou seja, a ressurreição aponta para a missão, e a mesma missão de Jesus lá na Galileia. É a missão em favor da vida, é a missão comprometida com os mais pobres, os mais excluídos. Essa ressurreição que agora desencadeia um movimento, e um movimento que vai mobilizando as pessoas, vai despertando esta faísca de vida que está presente em cada pessoa. Então, as mulheres saem correndo, Madalena sai correndo, né? Então, é interessante essa imagem, né, de dizer, é algo urgente, é uma experiência que é urgente e que as pessoas não retêm para si, elas vão proclamar. Aí então, sempre tem aqueles que rejeitam, tem desconfiança, mas esse é o mistério da ressurreição, uma vida expansiva, vai vencendo, né, as trevas, vai se ampliando. Então, claro, que depois desemboca então, na mesma missão de Jesus, né? Então, agora Jesus, ressuscitado, ele vai se fazer presente nos seus seguidores e seguidoras, prolongando a mesma missão, que é a missão do reinado do Pai, construir esse mundo novo, né? A começar pela Galileia, porque foi lá que Jesus começou a sua missão. Galileia também é a terra do chamado, é a terra do discipulado, né? Então, a ressurreição é isso, né? Desencadeia esse movimento, vai alargando o horizonte e vai planificando tudo aquilo que parecia ser um fracasso, uma dor, um sofrimento, tudo é reconstruído, tudo é integrado, né? Porque a ressurreição aponta para frente, para uma nova vida, né? Então, este encontro com o ressuscitado, né, implica mobilizar os melhores recursos internos, os melhores pensamentos, os melhores sentimentos. Podemos também, então, dizer que a ressurreição de Jesus também desencadeia em cada um de nós uma ressurreição. Porque muitas vezes nós carregamos uma pedra na entrada da nossa vida, né? Talvez uma pedra do fracasso, da crise, da dor, né? No nível social também nós encontramos aí essa pedra do ódio, da intolerância, das mentiras, né? Quantas pedras que são colocadas na frente das estruturas, né? Das instituições, e que acabam, então, sufocando as pessoas. Então, a ressurreição ela implica esse movimento dessa vida que explode. Então, seja no acontecimento da ressurreição de Jesus, mas também no nível pessoal, né? Se trata de deixar que essa ressurreição de Jesus também afaste do nosso interior as pedras, né? Do nosso fracasso, as nossas crises, dos nossos medos, para que esta vida, né? Esta chama de vida que nós carregamos possa se manifestar. Então, esta vida que depois se expressa num compromisso em favor da vida. Então, crer na ressurreição significa ser um biófilo, um amigo da vida, como foi Jesus. Jesus sempre foi um biófilo, e agora, então, ele vai também ressuscitando as pessoas para que, no caso lá, os discípulos, né, as discípulas, elas também fossem
ressuscitando outras pessoas, né? Então, é a vida que vai se ampliando cada vez mais e se manifesta no ritmo de cada pessoa, no ritmo cotidiano, né? Então, a ressurreição implica, então, um modo diferente de contemplar a realidade, né? A ressurreição, ela torna nossos sentidos mais contemplativos. Então, uma pessoa ressuscitada é uma pessoa que vive com mais intensidade, ama com mais paixão, está mais atenta à realidade, percebe coisas que muitas vezes os outros não são capazes de perceber, né? E, de fato, as pessoas ressuscitadas, né, elas saboreiam a vida, vivem com intensidade. Então, a vida não é um dom a ser suportado, né, mas um dom a ser vivido intensamente. Por isso, todas as dimensões da pessoa também são ressuscitadas, né? O corpo é ressuscitado, a mente, a imaginação, a memória, a afetividade, tudo, né? Tudo que compõe o ser humano participa dessa ressurreição, né? Então, é a vida que quer se expandir cada vez mais, né? Então, viver como ressuscitados, né? E como essa experiência da ressurreição, do encontro com o ressuscitado, desencadeia, quer dizer, destrava a nossa própria vida, afasta as nossas pedras, e com isso nós vamos também assumindo ou nos revestindo do modo de ser e de viver de Jesus, vamos também prolongando o seu modo de viver. Santo Inácio, nos exercícios, na quarta semana, né, que é a semana da ressurreição, ele usa uma expressão muito interessante, ele diz assim: olhar o ofício do consolar que o ressuscitado exerce, né? Então, Jesus exerce esse ofício do consolo, do consolar, por isso que vai ao encontro das pessoas que estão quebradas, tristes, né? E o consolo é isso, né? Oferecer solo, solidez, né? É abrir um horizonte, é iluminar aquela vida que estava ali mergulhada na dor, na tristeza. E essa consolação é muito personalizadora. Jesus tem um modo original de exercer esse consolo com a Maria Madalena, com os discípulos de Emaús, com a comunidade dos discípulos, com as mulheres. Enfim, esse é o ofício, é um ministério, né? Esse ministério de Jesus, que ele, ao aparecer junto aos seus seguidores e seguidoras, ele não vai jogar na cara, né, a traição, a fuga, o medo, né? Jesus não fica preso a isso, a situações que levaram as pessoas a se trancarem, né? Ele vai, através desse ofício, desse ministério do consolo, vai reconstruindo, ressuscitando essas pessoas, despertando novos dinamismos, reforçando os laços, e vai também reconstruindo a sua própria comunidade, né? Então, por isso que também a ressurreição tem essa dimensão comunitária, né? Tem algumas aparições que são pessoais, né? Então, a ressurreição, o encontro com o ressuscitado tem essa dimensão pessoal, porque cada pessoa é única, né? Mas também, essas experiências sempre desembocam depois no encontro comunitário, a dimensão comunitária. Então, onde a comunidade se encontra, partilha, celebra, ali o ressuscitado se faz presente. E foi isso que ele garantiu, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, estarei no meio deles, né? Então, o ressuscitado agora não está mais limitado ao tempo e ao espaço geográfico lá na Palestina, mas agora ele assume uma presença universal. Ele assume todos os rostos. Por isso que em algumas cenas, né, as pessoas confundem, né? Ora confundem lá com um peregrino, outra vez a Madalena confunde com um jardineiro, ou lá depois os discípulos confundem com uma pessoa lá na praia, mas é porque ele assume todos os rostos. Então, por isso que ele assume uma presença agora universal, se faz presente em todas as pessoas, né? Então, a partir desse ministério do consolo de Jesus, ressuscitado, né, também nós somos chamados, primeiro, a fazer a experiência do consolo, né? Sermos consolados, recriados, ressuscitados no encontro com o ressuscitado. Então, aqui não se trata tanto de... né, a questão aqui não é querer entender, hoje buscar uma explicação teológica do que é a ressurreição, como vai acontecer a ressurreição. Os evangelhos enfatizam muito o encontro com o ressuscitado.
com o vivente. Esse é o decisivo. A partir do encontro com aquele que é o vivente, que é o ressuscitado, a nossa vida também já ressuscita. E essa ressurreição é um movimento que vai se planificando. Então, não é um ato, não é um momento, né, que vai ocorrer lá na frente, no final da história. Não, ela é um processo permanente, é vida que vai se ampliando cada vez mais, que vai rompendo os grilhões, as amarras, né, vai afastando as pedras. Por isso que também, então, viver como ressuscitados é um modo de proceder, é um hábito de vida. E que esse modo de proceder, o modo de viver, se manifesta o tempo todo, seja nas relações pessoais, na família, na comunidade, no trabalho, na convivência, né? É um estilo de vida, quer dizer, uma vida que vai iluminando, que vai despertando outras vidas. Então, o ofício do consolar de Jesus, primeiro, nos oferece um solo, né? E aí, então, a consolação, né? Que é uma experiência marcante, que só Deus, né? Deus tem uma presença consoladora, né? Então, como essa consolação vai oferecendo uma solidez, né? Significa também consolação com sol, significa ter sol, ter luz, né? Essa luz é despertada, né? Então, primeiro, fazer essa experiência de ser consolado pelo ressuscitado, né? E, a partir dessa experiência dessa consolação, somos também todos nós chamados a exercer esse mesmo ministério do consolo, né? São Paulo diz muito isso, né? Deus nos consola para que possamos também consolar os outros. Então, nós nos deparamos o tempo todo com pessoas quebradas, tristes, sem horizonte, sem sentido, fracassadas, né? E que clamam por uma presença consoladora, né? Então, quem faz essa experiência do consolo do ressuscitado, crê no ressuscitado, vive já como pessoa ressuscitada. E, por isso, também deve exercer esse ministério do consolo. Então, esse ministério é muito nobre, né? Que é o dom da ressurreição, a consolação. Então, essa consolação que implica isso, né? Que ela atinge, né, as raízes mais profundas do nosso próprio ser. Ela desperta os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, ela desperta, né, profundos desejos, uma visão mais ampla da vida, alimenta um ânimo, um entusiasmo, uma coragem. Então, a expressão, né, o consolo, o consolar, implica isso, né? Quer dizer, aquilo que é mais humano em nós também vai ressuscitando, vai se manifestando. E, por isso, através desse ministério do consolo, também despertar as pessoas, né? Ajudá-las a perceber um horizonte de vida, a não ficar no por que isso aconteceu, ficar lamentando, remoendo a própria história, os fracassos, né? Mas perceber que no meio disso tudo há um para quê, né? Só Deus é capaz, através da sua presença consoladora, fazer emergir ou brotar o cosmos, a harmonia, do meio do caos, no meio da dor, da escuridão, né? Só ele que é capaz de fazer brotar a nova luz. Então, aí tem algumas indicações, eu encaminhei para vocês, né, o roteiro, onde se destaca, né, de fato, isso que é a essência da vida cristã, né? Então, não basta crer, né? Eu creio na ressurreição de Jesus Cristo, creio na ressurreição dos mortos, e ficamos muitas vezes numa crença assim vazia, né? A ressurreição não, ela nos compromete. Então, crer no ressuscitado nos compromete com a vida, né? Esse é o drama que a gente percebe, né, em grande parte dos cristãos. Dizem que creem no ressuscitado, mas depois, na vida, no cotidiano, são portadores da morte, né? Do ódio, da intolerância, da mentira, né? Do julgamento, dos preconceitos, né? Então, a gente vê que nós estamos mergulhados no contexto social, econômico, político, nós estamos mergulhados ainda nos túmulos e dizemos que acreditamos no ressuscitado. Então, é uma crença vazia, porque crer no ressuscitado implica compromisso com a vida, né? É ser presença de vida. Primeiro, se trata de mobilizar, despertar os sinais de vida. Então, nunca ser conivente com a morte, né? Quem transmite ódio,
Quem transmite preconceito, quem é canal de fake news, esse é canal, está sendo canal de morte, né? Está ainda no túmulo, né? Então, você vê como a experiência da ressurreição, ela é subversiva, subverte tudo, derruba tudo, quebra, rompe, né? Afasta as pedras, né? Então, por isso que o crer no ressuscitado, crer na ressurreição, implica, então, compromisso com a vida hoje, né? Ser presença que mobiliza, que desperta a vida das pessoas, né? Diante de tantos sinais de morte, tantas pedras que estão colocadas aí, né? Seja no nível pessoal, no nível coletivo, né? Então, esse quer dizer, o apelo que é, né, mais forte nesse momento, né, é esse: sair do próprio túmulo, né? A ressurreição implica isso, sair do próprio túmulo, né? Afastar, remover as pedras, quebrar os muros, tudo aquilo que dificulta ou que trava o fluir da vida, né? Deixar a margem rotineira, conhecida, caminhar para outra margem. Por isso que os relatos das aparições do ressuscitado são relatos que colocam as pessoas sempre em movimento, né? E quem faz a experiência do encontro com o ressuscitado não fica ali ruminando, saboreando aquele momento. Não, tem logo o impulso para comunicar essa experiência aos outros, né? Então, de que ali os dois textos, o primeiro texto de Mateus 28, 1 a 10, que é o texto que vai ser lido, né, proclamado hoje na vigília pascal, né, das duas mulheres que vão ao sepulcro e encontram o sepulcro lá, né, vazio. São Marcos e São Lucas, eles relatam que essas duas mulheres estavam levando perfumes para o túmulo, né? Então, é interessante essa imagem, né, de levar o perfume para o meio da morte, né? E aqui, então, aparece essa sensibilidade feminina, né, de levar para o túmulo da morte o perfume. Então, elas são as miróforas, as portadoras do perfume. Eu creio que essa imagem também poderia também ser para nós, né? Se de fato cremos no ressuscitado ou vivemos o encontro com o ressuscitado, nós também somos miróforas, portadores do perfume, perfume da bondade, perfume da compaixão, perfume da acolhida, né? No meio desse mundo, né, de mau odor, odor da violência, da fome, da miséria, do ódio, né? Como esse mundo fede, né? Então, é esse mundo que está no meio, está ainda no túmulo, né? Então, ser presença mirófora, ou miróforo, né? Portadores do perfume. Depois, o texto de João 21 a 9 é o relato da Maria Madalena, né? Que vai ser programado amanhã. Então, é interessante, né? Ela que vai sozinha, é a primeira a fazer a experiência do encontro com o ressuscitado, né? Então, de fato, por isso que ela recebeu o título, né, por parte do Papa Francisco, de ser apóstola dos apóstolos, né? Porque ela que é a primeira a fazer a experiência de encontro com o ressuscitado, é a primeira a proclamar e anunciar a ressurreição, né? E aí, então, também, quer dizer, vocês podem rezar um desses dois textos, né, para vivenciar, então, esse dia tão especial e depois o tempo pascal, né? Vamos, a partir dessa noite, aí vamos ter aí, né, vários domingos, né, do tempo pascal, até chegar depois em Pentecostes. Então, é um longo tempo para saborear, né? Isso que nós fomos nos preparando ao longo deste tempo quaresmal e Semana Santa, agora, então, vivenciar isso, vivenciar a vida plena. Então, desejo a vocês, então, uma santa e feliz Páscoa, né? Que possamos, quem tiver chance de celebrar nas comunidades esse mistério pascal, né, a vigília pascal, deixar que o ressuscitado também desperte no próprio interior esta chama da vida plena. Então, desejo a todos vocês esta Santa Páscoa, agradeço também a presença de vocês ao longo desses dias, e que possamos, então, ao longo deste ano, né, sermos também miróforas, portadores do perfume, portadoras da vida plena que se manifestou na ressurreição de Jesus Cristo. Uma boa noite a todos vocês e termino com uma bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus todo misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fiquemos na paz, uma Santa Páscoa e até, quem sabe, mais à frente, vamos nos encontrando no ritmo da nossa própria vida. Tchauzinho, um abraço, fica com Deus.